mas eu queria saber de você algumas estratégias que a gente pode aplicar, algumas coisinhas que a gente precisa saber para se proteger de todos esses golpes. Eu fiz uma lista, Débora, uma lista pequena. Eu sei, mas só pequenininha. 150 itens, ou tô brincando, 12 itens, que falam um pouquinho de como você pode evitar esses golpes na internet. A primeira delas, a dica assim muito importante, é você checar se a sua senha já está comprometida, ou a sua senha ou as suas senhas. O que acontece? É natural que as pessoas elas comecem a ter senhas que ela cria padrão. Então, por exemplo, tem muita gente que coloca iniciais, acrônimos de nomes. Então, por exemplo, meu nome é Thiago Neves, né, da Cruz, TNC, aí põe um número, põe um arroba, põe alguma coisa do tipo, e ela cria um padrão. Esses padrões, com o tempo, conforme ela vai navegando em vários lugares, vai colocando a mesma senha, alguns desses sites podem ser invadidos e eles podem ter as senhas expostas. E aí os criminosos, eles vão pegar essa senha exposta e vai tentar entrar em algum lugar para tentar fazer estragos com aquela senha, entende? Vai tentar descobrir se por acaso é uma senha que seja relevante para uma rede social, para você fazer invasão, que nem você citou, para vender algo que não existe, para pedir dinheiro. Então ele vai tentar de alguma forma fazer isso. Então, tenta ver primeiro se a tua senha está comprometida. Existem vários recursos. Por exemplo, o iPhone traz uma mensagem se a tua senha está comprometida ou não nele. Se você utiliza ela usualmente, ele vai trazer isso. Existem também sites como, por exemplo, o Firefox Monitor, que ele faz esse levantamento gratuitamente. Então tem também o Serasa, tem outros sites também que podem dizer se a tua senha foi vazada, se ela está comprometida e se você tem riscos de utilizar ela, tá? Outra coisa, segunda dica, que eu não deveria nem dar essa dica, na verdade, que é não salvar senhas ou dados de cartão no seu navegador. Porque o navegador pergunta, pode salvar? Isso, o Google, o Chrome, o Mozilla, a própria conta Google, ela tenta fazer isso. Mas você tem que dizer não, porque se você salvar, existe uma possibilidade enorme, se por acaso aquele servidor for invadido, eles captarem esses dados. E muitas vezes você, quando salva a tua senha no navegador, ele salva também o login, a origem, se é um e-mail, se é o teu CPF, se é um dado que você coloca, e também ele salva, se por acaso no cartão de crédito, também aquele CCV, se não me engano, CVV, CCV, que é aquele código de segurança. Isso, aquele código de segurança. Então, isso é perigosíssimo, porque se alguém pegar os seus dados de cartão de crédito, mais o seu CPF, ele faz um estrago na sua vida. E aí, depois, para você conseguir reaver isso, cancelar essas compras, é muito mais difícil. Então, se você puder não salvar no navegador, é importante. A terceira dica é que você não utilize as suas redes sociais ou a sua conta Google para criar cadastros. Então, por exemplo, você vai criar um cadastro num site, num aplicativo, aí está com aquela preguiça básica de você cadastrar e-mail, nomes, dados e tudo mais, porque quando você cadastra dessa forma, normalmente esses aplicativos, esses sites, eles pedem para confirmar o e-mail, então você tem que ir lá na tua conta de e-mail, confirmar, link e tal, e é muito mais cômodo você utilizar o Facebook ou a sua conta Google para você já utilizar aqueles dados. Só que a minha recomendação é que você não faça isso, porque você passa parte de informações importantes para esses lugares que, se por acaso forem invadidos, você pode ter um impacto muito ruim, porque também vai a tua senha para lá. Então é interessante você não fazer isso. A quarta dica é que você seja criativo e crie senhas fortes. Porque criar senhas fortes é importante. Quando eu falo de senha forte, é você alternar letras com maiúsculo e minúsculo, você alternar números e caracteres. Quando a gente fala de caracteres, não é só usar o hashtag ou sustenido e somente o arroba. Você pode usar outros caracteres. Só que, lógico, quanto mais forte a senha é, mais difícil você guardar. Então é legal que você comece a senha com maiúsculo e minúsculo, alternando textos com alfabetos, né, letras, e depois números e também caracteres. Se você for criativo, talvez você consiga até gravar essas senhas. Lembrando que é legal você fazer essa troca a cada 6 meses, pelo menos. É importante você criar esses padrões a cada 6 meses. Porque se por acaso você for captado através de uma invasão num desses sites, ele não consegue fazer um estrago tão grande. Então é uma possibilidade também. A quinta dica que eu dou é que você utilize um gerenciador de senhas confiável. Tá? Existem sites como, por exemplo, o 1Password, que é um dos mais conhecidos, tem outros também.
que você pode pagar e utilizar ele para guardar a tua senha. Então você vai só ter que lembrar a senha Tem a dele, senha dele. que é importante. Você tem que lembrar a senha dele. Nós aqui na agência, nós utilizamos o Google Drive. Só que nós fazemos diferente. Por exemplo, o Drive principal que todo mundo acessa, ele não tem as nossas senhas. Nós temos uma conta do Drive que é mega criptografada, ao qual somente essa baixinha e eu, de 15 profissionais da agência, têm acesso a elas. Então, quando ela precisa passar a senha para alguém, ela copia a senha e manda a senha para a pessoa. E naquele momento, a cada 6 meses, a gente vai trocando as senhas e vai mudando e vai guardando isso no Google Drive numa planilha mesmo. Mas é o lugar mais seguro? Não. Mas ele é mais seguro muitas vezes do que o WhatsApp, muitas vezes que aquele bloco de notas que você tem no celular, ele é mais seguro que eles, ele é mais seguro que a sua conta de e-mail, tá? E é mais seguro que você deixar um bloco de notas no computador, porque se você por acaso queimar o seu HD, que aconteceu recentemente comigo, você não perde esses dados. Então, é importante você ter um lugar que seja confiável. Eu confio muito no tio Google, né? O tio Google, ele é um cara parceiro. Então, mas pode ser feito. Ou você pode contratar uma empresa que é uma One Password, que eu te falei, que eu citei aqui como exemplo, e tem outras, você pode pesquisar na internet, que pode fazer esse tipo de cuidado e de controle. Eu utilizo o Drive porque já é algo usual, mas vai de cada um, uma forma de você fazer isso. A sexta dica que eu dou é que você use e abuse dos 2 fatores. O que são os 2 fatores? Por exemplo, eu vou logar num site, ou numa rede social, ou numa conta de banco, vem um segundo fator de verificação. Normalmente, pode ser feito pelo SMS, pode ser feito por mensagem no WhatsApp, pode ser feito por e-mail. Então é interessante você utilizar esses 2 fatores. Eu falo isso, mas os meus clientes na agência, por conta dos softwares que nós utilizamos nas redes sociais, Isso é importante. eles não têm esse processo de 2 fatores. Por quê? Se eu colocar 2 fatores, o sistema não loga. E aí, se eu não tenho o sistema logando, eu não tenho um agendamento de maneira mais prática, eu não tenho relatórios que são importantes. Então, tem alguns casos que você tem que abrir mão dos 2 fatores. Mas eu estou falando de empresas, concorda? Usuário comum usa os 2 fatores. É importante. A pessoa vai logar, vai aparecer os 2 fatores. Nós estamos transmitindo agora no Facebook. Nós tivemos que fazer a confirmação em 2 fatores com o Duca aqui do lado. Nós tivemos que abrir o SMS, liberar. Sim. Aí não estava vindo o SMS, a Débora falou, eu tenho uma manha. A gente vai lá em códigos no Facebook e descobre. E tem que fazer, porque é uma forma de você garantir a tua segurança, para você não perder o teu perfil, para você não ter dores de cabeça cada vez maiores, tá? A 7ª dica que eu dou é que você também deva proteger o seu celular. Aí você fala, como assim proteger o celular? Não vou virar assim, porque vocês vão... Opa, estão vendo o vídeo. Na verdade, proteger o celular é muito importante. Por quê? Por exemplo, é o fator que você carrega no teu bolso todos os momentos. Então, por exemplo, se você tiver uma invasão no celular, provavelmente você vai ter um problema na tua conta bancária. Porque ele pode ter um screen logger, que é aquele que tira print das tuas senhas, e descobrir a tua senha quando você estiver navegando no teu banco, que é muito normal. Normalmente, boa parte dos bancos, eles trabalham com o PIN, aquele código que vem secreto para abrir, através de mensagem no celular. Se você tiver com o seu celular invadido, você vai abrir brechas para um criminoso entrar na sua conta, por exemplo. Ou invadir a tua rede social e fazer um estrago enorme. Ou invadir o teu WhatsApp e fazer um estrago enorme. Então tem várias formas. Então proteger o teu celular é muito importante. É fundamental para você não ter problemas. Uma forma que também é muito importante, por exemplo, coisa simples. Você pode chegar no teu celular e configurar que você não exiba dados enquanto ele tiver com a tela de bloqueio ativada. Por exemplo, ele está bloqueado. Ele não vai ativar as notificações. Por exemplo, quando você pede, por exemplo, uma autenticação de 2 fatores, não vai exibir na tela do seu celular. Então, se você puder bloquear ele, é legal. E tem uma outra forma também que é importante, você ter uma senha daquele chamado PIN, que é aquela senha, aquele código secreto que fica no card, no cartãozinho da tua operadora. Então, se você puder ter isso à mão ou de uma senha que seja comum e usual, quando você tiver invasão ou uma clonagem de celular, você consegue recuperar o teu aparelho indo numa operadora, sendo acompanhado por um técnico competente, você consegue recuperar isso. Então, é muito importante também você proteger o teu celular.
A 8ª dica é que você não crie serviços ou aplicativos, contas em serviços ou aplicativos que não façam sentido na tua vida, que você não precisa, literalmente. Então, por exemplo, eu quero fazer aquele... Lembra aqueles aplicativos que mudavam a foto da pessoa, envelhecia, deixava o cabelo loiro e tal? Você usava aquilo por um período muito curto. Então, faz sentido na tua vida? Não faz. Então, recomendo que você não faça, porque toda vez que você fizer esse cadastro, e principalmente que você utilizar uma conta Google, por exemplo, você está passando todo o teu cadastro para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, é importante você evitar fazer cadastros à toa em serviços ou contas ou aplicativos que não fazem sentido. Eu vou utilizar, por exemplo, para fazer um scanner de uma folha como essa. Faz sentido? Tem outros aplicativos que não precisam de cadastro. Então, vai atrás de outras opções que evitem que você faça cadastro. E aí, neste caso, se você puder, você cria uma senha para nível alto e uma senha para nível baixo, para você não ter dor de cabeça com esse tipo de aplicativo. Porque se um bandido descobrir qual o teu padrão de senha, ele vai tentar invadir lugares que fazem sentido para você maior do que aquele aplicativo, tá? A 9ª dica, eu tô lendo a lista, tá, gente? A 9ª dica é fique atento a sinais de alerta. Não existem promoções imperdíveis do tipo uma televisão que custa R$7.000 no Magalu aparecer para você no e-mail por R$1.200. Não existe. Uma televisão que custa R$7.000, provavelmente o custo dela no mínimo é R$4.000. Qual empresa vai vender por menos do custo do produto? Concorda comigo? R$3.000, R$4.000. Qual que empresa quer fazer isso? Não existe. Esse tipo de isca é isca para golpe. São pessoas mal intencionadas que vão tentar extorquir de você os seus dados pessoais, seus dados de cartão, para usar e fazer depois um estrago na sua conta. Então, não existe esse tipo de promoção que realmente faça sentido. Então, fique atento para os sinais de alerta. E uma outra coisa são solicitações suspeitas. A Débora falou um pouquinho sobre o WhatsApp. Um teu amigo que nunca pediu dinheiro para você, ele vai lá e te pede dinheiro, cara, não é suspeito? Então, se você tem dúvida se é por acaso seu amigo, seu primo, seu parente, seu irmão, seus pais, pega o telefone e liga. Porque, na verdade, Débora, Sim. se você não tirar a dúvida, você vai dar o dinheiro e muitas vezes você pode cair no golpe. E a pessoa que foi vítima é tão vítima quanto você que pagou por aquilo. Então, Sim. se você não puder perceber que você deu um sinal de alerta, desconfiou, tira a dúvida. Estou comprando no e-commerce. Não conheço esse e-commerce. Vamos lá ver as avaliações dele? Vou lá, vejo a avaliação. Vou no Reclame Aqui. Eu vou lá, vejo no Street View, na onde fica a empresa dele, eu pego o endereço dele, pego o CNPJ dele, vou lá no Consulta CNPJ, vejo se está ativo. Tem várias formas para você descobrir. Você pode ir na rede social ver como estão as publicações deles, você vê se tem reclamações. No Facebook também tem avaliações. Então você pode ver de várias formas. Se desconfiou, deu sinal de alerta, faz uma pesquisa antes. Certifique que está tudo certo antes. A 10ª dica era uma dica que eu não precisaria ensinar a vocês. Mas não cliquem em URLs. O que é URLs? Aqueles caminhos de links para você que vem para você, seja no site ou em qualquer lugar, que você não conhece. Então, não clique em URLs que você não reconheça. Então, quando você vê uma URL daquela, por exemplo, a Débora me mandou uma URL. Olha, se cadastre nesse link. Eu vou pegar o telefone e vou ligar para a Débora. E aí, Débora, é verdade isso aí? O que é esse link? O que você quer dizer com esse link? Vou te contar uma história rapidinho. Há uns 12 anos atrás, na época do MSN ainda, depois do ICQ, nós estamos evoluindo. Tá? Depois do ICQ, na época do Orkut. Como os antigos maias se os comunicavam. maias, os incas, né? Os primórdios da internet. E os primórdios da internet. O no MSN, uma vez na agência, a agência devia ter uns 2 anos de agência, pegou um vírus, que é um trojano, é um cavalo de Troia, que falava assim, mandava um e-mail de fotos um pro outro. Então falava assim, nossasfotos.rar. O que a pessoa fazia? Ela clicava naqueles novas fotos para baixar. Quando baixava, ele tinha um arquivo autoexecutável. E aí o cara tomava a rede. Então ele bloqueava, ele travava a rede, ele ia lá, pegava banco de dados e tudo mais. Era um golpe, só de falar nossas fotos, a pessoa tem curiosidade. O ser humano é curioso, então não clique em links, arquivos, nada que você suspeite que não faça sentido. Se você perceber que está em dúvida do que é, cata o telefone e liga, pergunta. Não mande mensagem, porque se a pessoa está clonada, ela vai responder, a outra parte que clonou vai responder positivo para você, mas pega o telefone e liga. E a última dica, que é a 12ª,
é que você fique atento às matérias e notícias de novos golpes que estão aparecendo no mercado, assim, aparecendo no Brasil principalmente, para você não cair neles. Então tem vários golpes. Então vai lá, pega a televisão, assiste. Você tem hábito de assistir telejornais? Eles falam. Se você tem hábito de ler na internet, todos os portais trazem novos golpes. Então tenta buscar e entender quais novos golpes que estão caindo. Tenta entender qual que é a origem do negócio. Você vai perceber que a maior parte deles são muito parecidos com o que já existia antes. Mas é importante você entrar sempre buscar informações para você não cair nesses golpes. O mais importante é que você não caia e muitas vezes você oriente quem está ao seu redor, os seus pares, para que não caiam. Então, saber notícias sobre isso é importante. Não fica alienado ao mundo, não, porque tudo acontece ao vivo todos os dias, Sim. 24 horas por dia. Então, fique esperto, fique atento ao que está acontecendo, se informe, independente se você já caiu ou não, e tenta aprender. E um detalhe, não critique quem caiu, porque é muito comum. Muitas vezes que eu falei mal de alguma coisa, eu caí no mesmo golpe depois. Então você se queima a língua. Porque as pessoas muitas vezes estão emocionalmente abaladas, elas não estão preparadas para aquilo. E nós acreditamos que o ser humano é bom. Então, realmente o ser humano é bom. Então, a pessoa, até ela desconfiar de algo, demora mais. Tem aquelas pessoas que são mais reptilianas, que são mais desconfiadas, são aquelas pessoas mais rabugentas, tal. Mas 90% das pessoas não são dessas formas, né? Não tem esse pensamento. Então, se você perceber que alguém caiu, dá um abraço, seja empático, se preocupe com a pessoa, não apenas critique ela. Agora, já que você entrou na conversa, eu vou lá. Tem mais alguma dica, Baixinha? Acho que a dica é sempre verificar a autenticidade das coisas, né? Se você receber um e-mail, dá uma olhadinha no que veio. Tá certo que às vezes os caras colocam máscara, né? Às vezes faz até parecer que o e-mail foi você mesmo que se auto-enviou. Isso também é um indício. Se chegou um e-mail para você, que é lá o seu endereço do e-mail como remetente, e não foi você que mandou. Então, tipo, já desconfia aí. Quando começa aquelas URLs estranhas, sabe? Tipo, e-mail marketing@123.pmk.xyz. Desconfie também. Não é um endereço de uma empresa real, de alguma coisa que existe. Né? Se é num site que você está navegando, o Thiago deu a dica, tipo, uma loja que você está desconfiando ali, que você está com o pé atrás com o valor da oferta, dá uma olhadinha ali no rodapé. É obrigatório, por lei, todo e-commerce precisa ter explícito no site o CNPJ, o endereço. Então, tipo, pega aquele endereço, joga no Street View, vê o que tem lá, sabe? Tipo, consulta aquele CNPJ, vê se bate com as informações, né? Cria esse hábito de desconfiar da esmola que é demais, sabe? Tipo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. É bem isso mesmo, né? E existem também vários sites na internet só de desmascarar golpes. Tá? Tem o Reclame Aqui, que tipo, você jogou o nome da loja que você tá desconfiando, do site que você tá desconfiando, ajuda muito. Porque você vai descobrir de cara ali o que tá rolando. E tem os genéricos, né? Tem outros sites que são semelhantes ao Reclame Aqui, que também ajudam nessa verificação se realmente são válidos ou não. O Procon também é um site que também tem muita informação bacana. Então, tem vários sites que dá para consultar. Tem alguns sites que, às vezes, eles caçam muito boato e tal. Mas sempre quando tem um golpe novo na ativa, eles são os primeiros a identificar. Então, tipo, acompanha esses caras. Eles sabem, né? Eles sabem. É gente que vive de varrer a internet mesmo e caçando, né, o que pode ser usado ali.